Fala, meus queridos alunos da disciplina de execuções. E aí, tudo bem com vocês? Bom, sigamos na aula que deveríamos ter na semana passada, mas por conta das provas, lançamento de provas, isso acabou dando uma enroladinha, mas vamos seguir em frente, pessoal. Bom, hoje a gente vai falar da nossa 22ª aula, da aula de número 22, da aula remota de número 22. Nós vamos tratar da execução contra a fazenda pública e da execução fiscal. Bom, vamos lá, deixa eu passar esse primeiro slide. Então, serão esses dois institutos que a gente vai falar, dessas duas modalidades de execução. Primeiro a gente vai tratar da modalidade contra a fazenda pública e posteriormente a gente vai tratar aqui nessa mesma aula, depois a gente vai tratar da execução fiscal. São dois pontos importantes da nossa disciplina. Eu vou trazer aqui os pontos mais relevantes, os pontos que geram algum ensejo para uma discussão, os pontos que têm uma divergência doutrinária, de forma com que a gente vai tratar dos destaques desses dois elementos, tá bom? Vamos lá. Primeiro, então, como eu falei com vocês, a gente vai tratar do ponto da execução contra a fazenda pública. Aqui na nossa aula de número 22, na aula remota de número 22, fazenda pública vai ser o primeiro ponto. E eu espero que vocês já estejam com o Vademecum na frente. Se vocês não tiverem, pause por favor o vídeo, vai lá buscar o Vademecum, pegue sua caneta para fazer o seu grifo, para fazer o seu para sublinhar, ou até mesmo para você fazer sua pintura aí nos artigos mais relevantes, né? Bom, a fazenda pública, a execução contra a fazenda pública, ela é tratada lá no capítulo 5, no título 2, do processo de execução do CPC, que trata então da execução contra a fazenda pública. Dispõe assim acerca das previsões específicas, considerando a prerrogativa do ente. E em seu artigo 910, está aí o primeiro ponto que a gente pode trazer aqui para a nossa discussão, é o artigo 910, por favor, marquem esse artigo. E como eu disse, nós temos apenas um artigo, que é esse artigo 910, e vamos tratar ele em partes. Primeiro eu queria discutir com vocês a respeito do caput, trazer alguns pontos relevantes, algumas indagações, e depois trazer cada um dos seus 3 parágrafos de forma apartada. Combinado? Então, como a gente conversou, o primeiro ponto a ser tratado aqui vai ser o caput do artigo, que é do artigo 910, que diz o seguinte: na execução fundada em título extrajudicial, a fazenda pública será citada para opor embargos em 30 dias. Bom, meus queridos alunos, sobre esse importante dispositivo, nós temos alguns pontos de relevo. E, em primeiro lugar, o primeiro ponto que eu posso trazer aqui para vocês é essa questão da autorização expressa da possibilidade de execução contra a fazenda pública em face da existência de um título executivo extrajudicial. E, diante disso, eu queria até trazer já para a discussão um importante súmula, um importante reforço desse entendimento, que é a súmula do STJ, a súmula de número 239. Vou repetir sobre essa questão, reforça desse modo a previsão da súmula 279 do STJ, a qual dispõe da seguinte forma: é cabível execução por título extrajudicial contra a fazenda pública. Esse é o primeiro ponto. É o primeiro ponto que a gente consegue depreender desse artigo, e também eu trago esse reforço para vocês da súmula 279 do STJ, tá bom? Esse, então, é o primeiro ponto, meus queridos alunos, e o segundo ponto que eu trago para vocês é o seguinte: apresenta um novo prazo para essa oposição de embargos à execução pela fazenda pública. Enquanto o prazo geral, proposição, é de 15 dias, conforme o artigo 915
do Código de Processo Civil, o prazo para a Fazenda Pública ele vai ser contado em dobro, ou seja, vai ser esse prazo, como diz no caput, no próprio caput, de 30 dias. Mas calma que a gente vai verificar essa questão de defesas do executado, a gente vai tratar com maior calma, com maior especificidade nesse momento. O momento vai ser na aula de número 26, conforme a nossa previsão da ementa, que diz lá a respeito das defesas dos executados. Lá a gente vai estudar a questão dos embargos. Mas, na realidade, trata-se de uma adequação do desse instituto, da previsão do artigo 183 do nosso Código de Processo Civil. Artigo 183 do nosso Código de Processo Civil, segundo o qual determina que a União, os Estados, o Distrito Federal, os municípios e as suas respectivas autarquias e fundações de direito público, eles gozarão de prazo em dobro para todas as manifestações processuais. Isso mesmo, todos esses entes que eu citei para você, eu posso repetir: União, Estado, Distrito Federal, município, autarquias e fundações de direito público. Esses 6, eles gozarão de prazo em dobro para todas e quaisquer manifestações processuais, de acordo com o artigo 183. E aqui, no nosso artigo que a gente está como objeto de análise, no caput do artigo 910, a gente vê, na verdade, um reforço desse importante dispositivo que já temos lá no início do nosso Código de Processo Civil, no artigo 183. Um outro ponto que merece destaque é o seguinte: a respeito da obrigatoriedade da citação da Fazenda Pública nos termos do artigo 730 do Código de Processo Civil. O que diz lá? Para a oposição de embargos à execução, sendo certo que essa mera intimação para a manifestação acerca dos casos apresentados não basta, não é suficiente. O que é suficiente é a citação propriamente dita. E ainda um outro ponto que merece destaque, deixa eu beber aqui uma água primeiro. Um outro ponto que merece destaque é esse prazo para a oposição dos embargos do devedor em se tratando da Fazenda Pública, que deve ser contado. O momento ele é diferente, é a partir da juntada aos autos do mandato citatório devidamente cumprido. Vou repetir: o prazo para o embargos do devedor em se tratando da Fazenda Pública, ele deve ser contado, atenção, a partir da juntada aos autos desse mandato, como eu disse logo eu disse anteriormente aqui, da citação, desde que ela seja devidamente cumprida. Ok? Pessoal, se por acaso restar alguma dúvida, pode colocar aqui no YouTube, nos comentários do YouTube. Vocês podem vir falar comigo através do WhatsApp, através de e-mail ou através da nossa plataforma oficial, que é o Moodle, tá bom? Lá sempre tem um ponto, que é o ponto do fórum, e lá no fórum vocês sintam-se inteiramente à vontade para conversar comigo ali, para a gente tirar qualquer eventual dúvida que porventura surgir no decorrer dos seus estudos, tá bom? Vamos seguir. E como eu combinei com vocês, a gente vai tratar de cada um dos pontos, cada um dos parágrafos, de forma isolada. E o parágrafo primeiro diz o seguinte: não oposto embargos ou transitado em julgada a decisão que os rejeitar, expedir-se-á precatório ou requisição de pequeno valor em favor do exequente, observado o disposto no artigo 100 da Constituição Federal. Ou seja, o artigo ele dispõe que nos casos em que a Fazenda Pública, ela, porventura, a depender de uma série de fatores, ela não opuser esses embargos à execução, ou até mesmo esses forem rejeitados de decisão transitada em julgada, o juiz ele deverá expedir o precatório ou a requisição de pequeno valor, que é conhecido como RPV, pela sigla,
requisição de pequeno valor, é reconhecido pela sigla RPV. R de requisição, P de pequeno e V de valor. Requisição de pequeno valor, RPV, em favor do exequente. Contudo, deve-se observar antes o disposto no artigo 100 da Constituição, que prevê acerca desse sistema de precatórios, o qual estipula que os pagamentos eles são devidos pelas fazendas públicas federais, estaduais ou distritais e também pelos municípios, em virtude de uma sentença judiciária que far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica da apresentação desses precatórios e a conta de créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e no crédito adicionais abertos para esse fim. Ou seja, lá no artigo 100 da Constituição Federal, esse dispositivo constitucional determina alguns pontos relevantes acerca da precatória. Um ponto importante que aqui eu destaco para vocês é essa questão de que deve ser obedecida a ordem cronológica de apresentação desses precatórios. Então, os mais antigos eles têm prioridade de pagamento em relação aos mais novos, tá bom? Aqui também cabe fazer uma consideração. Os honorários advocatícios ele tem natureza alimentar e nesse sentido a gente tem inclusive uma súmula. Por que eu falo isso? Isso ensejou uma série de discussões e de acordo com o entendimento da súmula vai ficar mais fácil da gente entender o posicionamento correto. Vamos dar uma olhada? Eu destaquei aqui para vocês. A súmula vinculante de número 47, ela diz o seguinte: os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar, cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou RPV, observada a ordem especial estrita aos créditos desta natureza. Tá bom? E cumpre aqui também pontuar, na verdade, uma polêmica. Vamos lá discutir mais uma polêmica. E a que eu trago para vocês é o seguinte: e se não houver esses embargos por conta da fazenda pública, haverá a incidência de honorários? E aí, o que vocês acham? E aí, meus queridos alunos, estão respondendo? Eu espero que sim, isso ajuda no processo de compreensão. Pois bem, esse é um ponto que teve diversas discussões, a gente tem uma divergência doutrinária, pois há entendimento defendido também, aqui eu vou destacar que é de forma majoritária, pelo não cabimento dos honorários nas execuções não embargadas pela Fazenda Pública, porque eles se sustentam através do artigo 1º-D da Lei número 9.494 de 97. Calma que eu vou repetir. Se sustenta através do artigo 1º-D, letra D de Diogo, 1º-D da Lei 9.494 de 97, que nesse artigo defende que não serão devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções não embargadas, porque o entendimento que o legislador quis aplicar é o seguinte: se não houve trabalho, não há necessidade de ser feito esses arbitramentos de honorários, essa incidência dos honorários, certo? Já em sentido contrário, há um posicionamento que defende que é devida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento dos honorários advocatícios, mesmo que não haja esses embargos da execução, mesmo que não haja esses embargos fundados nesse título executivo extrajudicial. E o parágrafo 2º diz o seguinte: nos embargos, a Fazenda Pública poderá alegar qualquer matéria
que lhe seria lícito deduzir como defesa no processo de conhecimento. Bom, esse parágrafo 2º do artigo 910 do Código de Processo Civil, por sua vez, ele define a matéria que pode ser alegada nos embargos pela Fazenda Pública. Assim, poderá arguir qualquer matéria, como o próprio artigo diz, qualquer matéria que seja lícito deduzir nesse processo de conhecimento. Já o parágrafo 3º, ele diz que aplica-se a este capítulo, no que couber, o disposto nos artigos 534 e 535. Bom, o parágrafo 3º desse artigo 910 do Código de Processo Civil, por fim, ele prevê essa aplicação, eu diria que subsidiária, dos artigos 534 e 535, os quais dispõem sobre o cumprimento da sentença. Cumprimento esse que a gente já foi objeto de aula, a gente já estudou esses institutos, e dessa forma, um reconhecimento de inegável existência de regras comuns a ambos os processos, apesar das diferenças procedimentais baseadas nesse título executivo. E não há nenhuma peculiaridade no que concerne a esse processamento desses embargos. E quanto ao processo de execução, devem ser aplicadas as mesmas regras relativas ao cumprimento de sentença, com a ressalva de que a defesa deverá ser apresentada por meio de embargos e não por meio de impugnação. E nesse momento eu queria convidar vocês para que vocês possam ver um vídeo aqui que eu achei bem interessante, que é um vídeo da AGU sobre essa temática, no qual nos ajudará a compreender melhor esta situação. Vamos lá? Você sabe o que é execução contra a Fazenda Pública? A AGU explica. A execução contra a Fazenda Pública é tratada no novo Código de Processo Civil, no artigo 910, quando trata de título executivo extrajudicial, e também nos artigos 534 e 535, quando fala de cumprimento de sentença. Como é que funcionava antes, no CPC de 73? Em havendo um valor a ser recebido da Fazenda Pública, o credor ajuizava uma ação autônoma, chamada execução contra a Fazenda Pública. A Fazenda era então citada para, em 30 dias, opor embargos à execução, ou seja, discutir o pagamento. Esse valor a ser recebido da Fazenda Pública, que originava a execução, necessariamente derivava ou de um título executivo judicial, uma sentença judicial, ou um título executivo extrajudicial, por exemplo, um cheque ou um contrato. No CPC de 2015, o valor a ser recebido da Fazenda Pública, oriundo de um título executivo judicial, que é uma sentença condenatória ao pagamento de uma quantia líquida, será executado no mesmo processo e não mais em um processo autônomo. O credor, que é chamado exequente, deverá apresentar um demonstrativo discriminado do crédito que ele tem a receber, indicando, por exemplo, qual é a correção monetária que está sendo aplicada e também os juros. Com esse pedido, a Fazenda Pública será intimada para, em 30 dias, apresentar impugnação à execução e não mais embargos, como era no CPC anterior. Vale deixar claro que, ao prazo de 30 dias para impugnação, não se aplica o benefício de contagem em dobro para a Fazenda Pública. Aqui a gente está falando de um prazo específico para o ente. O artigo 535 do novo CPC traz 6 incisos, com um rol de matérias que a Fazenda Pública pode alegar em sua impugnação. A doutrina entende que esse rol é exemplificativo. E não havendo impugnação, ou com o trânsito em julgado da decisão que rejeita os argumentos da Fazenda Pública, pode ser expedido precatório ou RPV. Por outro lado, se o valor a ser recebido da Fazenda é oriundo de um título executivo extrajudicial, o processo será execução por quantia certa contra a Fazenda Pública, regulado no artigo 910 do novo CPC. A esse processo são aplicadas subsidiariamente as regras do artigo 534 e 535, também do novo CPC. A principal diferença entre essa execução e o cumprimento de sentença tratado anteriormente é que aqui a Fazenda Pública pode apresentar embargos à execução. Eles serão distribuídos por dependência e autuados em apartado. Nos embargos poderão ser tratadas quaisquer matérias de defesa que poderiam ter sido deduzidas no processo de conhecimento.
Para saber mais sobre esse assunto, a AGU ou o mundo jurídico, #AGU Explica. Até a próxima! Bom, pessoal, bem elucidativo, né? Rápido, sucinto e objetivo. E aqui a gente encerra esse tópico da execução contra a fazenda pública. Agora a gente vai iniciar o nosso segundo tópico, o tópico da execução fiscal. E eu torno a dizer, se por acaso restou alguma dúvida sobre esse ponto, vocês podem entrar em contato comigo, seja aqui através do YouTube, através do e-mail, através do Moodle ou até mesmo através do WhatsApp, tá bom? Estou inteiramente à disposição. Vamos agora para o nosso segundo tópico da aula, o tópico da execução fiscal. E talvez, se vocês forem verificar no vade-mecum de vocês não vão encontrar a questão da execução fiscal. Isso porque o Código de Processo Civil ele não trata dessa matéria, ele não trata da execução fiscal. Ele deixa essa regulamentação para uma lei específica. E atualmente a lei que vigora é a lei de número 6.830. Eu vou anexar também, quando eu for anexar lá no Moodle, eu vou colocar um link direto para essa lei devidamente atualizada, tá bom? Porque quando eu falo da lei 6.830 de 1980, é evidente que a redação atual ela não é a mesma de 1980, tendo em vista que ela sofreu já uma série de alterações. Então tomem cuidado, porque se vocês forem buscar algum outro link externo, para que vocês utilizem um link que ele esteja devidamente atualizado, tá bom? Então é recomendado que você veja através do site do Planalto mesmo, que é uma lei, sempre nós temos leis devidamente atualizadas lá no site do Planalto. É o site que eu recomendo para vocês estudarem e é o site que eu inclusive vou também anexar lá no Moodle, caso você precise desse link direto, é só pegar lá. E, bons meus queridos alunos, a execução fiscal ela é cabível contra o Estado em sentido amplo. Ela é titular de um crédito, independentemente de se tratar ou não dessa relação tributária, que muitas vezes as pessoas acham que a execução fiscal tem uma relação estritamente com a relação tributária. Essa modalidade de execução, ela possui, como eu disse para vocês, um procedimento específico que é previsto na Lei 6.830 de 80, que logo no artigo 1º, permite uma aplicação subsidiária ao Código de Processo Civil naquilo que for compatível. Vamos dar uma olhada nessa redação? Artigo 1º. A execução judicial por cobrança de dívida ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e respectivas autarquias será regido por esta lei e subsidiariamente pelo Código de Processo Civil. Ou seja, podemos dizer, meus queridos alunos, que se trata de um único procedimento específico de execução previsto não no Código de Processo, mas sim em uma legislação extravagante. E a respeito dessa questão da legitimação, da legitimidade para propor a execução fiscal, a gente consegue depender do próprio caput do artigo 1º, que é da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e das respectivas autarquias e fundações autárquicas. E o que eu tenho aqui também para esclarecer para vocês é que, apesar de não haver uma previsão expressa, os conselhos de fiscalização profissional, assim como a OAB, ele também ele é legitimado para ajuizar essa execução fiscal, pois são pessoas jurídicas de direito público. A execução fiscal, então, ela é um meio adequado para que a fazenda pública, nesses entes que a gente tratou aqui, e eu quero também deixar claro que deve ser adicionado, existem diversas decisões nesse sentido que determinam, que estipulam que as pessoas jurídicas de direito público também podem figurar como pessoa legítima para propor a execução fiscal.
ela é o meio adequado para que se possa receber as suas dívidas, conforme a gente vai conversar na aula de hoje, que a gente já deu essa introdução. É necessário, evidentemente, que um título executivo. Aí eu tenho aqui mais uma pergunta para vocês, que é o seguinte: e se não tiver esse título executivo, o que vocês acham? Qual que deve ser o procedimento a ser seguido? Eu espero que vocês saibam isso, porque a gente já discutiu uma série de vezes essa questão. Bom, e caso algum desses entes legitimados eles não possuam o título executivo, nesse caso de não possuir o título executivo, deverá se utilizar do procedimento de conhecimento. Da mesma forma com que a gente tratou para outros casos que não tenham esse título executivo. Eles devem ingressar com uma ação de conhecimento para só então ser discutido, ter toda essa questão comprobatória, essa questão meritória, de instrução, para só então haver a constituição de um título executivo, para que assim promova a execução. A gente já discutiu isso nas aulas passadas. Se por acaso isso não está claro para vocês, vocês podem voltar a alguma casa e estudar essa questão dos requisitos para a execução. Beleza? Agora eu queria conversar um pouquinho com vocês a respeito da petição inicial. E na petição inicial, a respeito da petição inicial, a gente tem um artigo um tanto quanto extenso, mas muito importante, que eu até destaquei para a gente verificar aqui na aula remota de hoje. Na sala não, na aula remota de hoje. E no artigo 6º tem a seguinte redação: a petição inicial indicará apenas o juiz a quem é dirigido, o pedido e o requerimento para a citação. Notem como é um tanto quanto simples esta questão da petição inicial quando a gente fala de execução fiscal. Eu me recordo quando foi uma das primeiras diligências que eu fiz no meu estágio. Eu comecei a estagiar já no primeiro período e foi me solicitado que fosse retirado umas cópias. Isso era na época dos processos físicos, isso já faz um tanto quanto tempo. E eu fui tirar uma cópia de uma execução fiscal, estava com um número, fui bem instruído, cheguei lá, dei o número, peguei o processo. Quando eu vi, o processo tinha apenas 2 páginas. E eu estava morrendo de medo, achando que aquilo estava errado. Quando eu cheguei no escritório, apresentei aquelas cópias que eu havia retirado, não teve nenhum problema. E eu falei, bom, tá certo isso, são apenas 2 páginas, porque a ideia que se tem é que é uma petição que é um tanto quanto maior, né? Principalmente do processo de execução, quando deve comprovar uma série de pontos. E o que me foi explicado é que geralmente essas petições iniciais de execução fiscal é muito simples. E a gente vê a simplicidade até mesmo pelos requisitos que o artigo 6º exige. O juízo a quem se dirige, o pedido e o requerimento para citação, apenas, certo? Vamos ver agora os parágrafos. No parágrafo 1º diz o seguinte: a petição inicial será instruída com a certidão da dívida ativa, que dela fará parte integrante, como se estivesse transcrita. Parágrafo 2º. A petição inicial e a certidão da dívida ativa poderão constituir um único documento, preparado inclusive por processo eletrônico. Parágrafo 3º. A produção de provas pela Fazenda Pública independe de requerimento de petição inicial. E o 4º, o valor de causa será o da dívida constante na certidão com os encargos legais. Ou seja, nós temos que os requisitos do artigo 6º da lei, mas também eu queria fazer aqui uma ressalva: a gente não pode esquecer do artigo 320 do nosso Código de Processo Civil, que já foi objeto de estudo ao longo da nossa disciplina. E eu destaco a seguinte questão: o título executivo
como a gente viu aqui nos parágrafos, é denominado certidão de dívida ativa, que também é conhecido pela sigla CDA. Então, a certidão de dívida ativa é um documento que eu diria que ele corporifica, ele dá uma materialidade para essa dívida. Ele é criado de forma unilateral e deve integrar essa petição inicial. Como a gente verifica até mesmo no parágrafo 1º, como se estivesse transcrita, certo? E ele é um documento indispensável, ele é um documento imprescindível para essa propositura dessa demanda. E um ponto aqui que eu também queria falar, que na verdade eu aprendi na prática também, e eu gostaria de chamar a atenção para vocês, é que vocês tomassem cuidado com um ponto. Algo que inclusive é muito comum na prática, como eu falei. Essa certidão de dívida ativa, ela poderá vir a ser substituída no curso da execução fiscal, conforme preceitua o artigo 2º, parágrafo 8º da lei. Tá? Então eu peço que vocês verifiquem a lei, lá no artigo 2º, parágrafo 8º, que é com a substituição, até mesmo a emenda, é assegurado a esse executado a devolução do... pode haver a esse exequente, a que promove essa execução fiscal, que ele faça essa substituição ou essa emenda dessa certidão de dívida ativa. Mas, evidentemente, que sempre que houver uma substituição ou uma emenda, vai haver uma devolução de prazo para embargos à execução do executado, por parte do executado. Afinal, se está mudando a regra do jogo, nada mais justo do que ele apresentar a defesa dele diante dessa mudança, certo? E aqui eu trago também mais um artigo interessante, que é o artigo 4º da lei, que diz o seguinte: a execução fiscal poderá ser promovida contra Bom, a gente já viu quem tem essa legitimidade ativa. Agora a gente vai ver a questão da legitimidade passiva. E para isso a gente tem o artigo 4º, que tem a seguinte redação: pode figurar então a execução fiscal o devedor, o fiador, o espólio, a massa, o responsável, nos termos da lei, pelas dívidas tributárias ou não, de pessoas físicas ou pessoas jurídicas de direito privado. E lá no inciso 6º, a gente vê também a possibilidade de ser integrada os sucessores a qualquer título. Eu também queria fazer, na verdade, uma extensão desse artigo. Afinal, admite-se ainda o litisconsórcio passivo necessário, como ocorrerá, por exemplo, nos casos em que haja uma execução fiscal contra um espólio. Então, haverá essa necessidade de figuração desse espólio, desse litisconsórcio passivo necessário, em que também haverá uma necessidade de figuração de um inventariante da ativo, certo? Então, já vimos a questão da legitimidade ativa, a legitimidade passiva. Então, eu queria avançar com vocês e trazer alguns destaques a respeito do procedimento. Como que se dá esse procedimento dessa execução fiscal. E o artigo que eu trago para vocês, o primeiro artigo para a gente analisar, é o artigo 8º, que diz o seguinte: o executado será citado para, no prazo de 5 dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados pela certidão de dívida ativa ou garantir a execução observada as seguintes normas. Inciso 1º, inciso de número 1. A citação será feita pelo correio com aviso de recepção, se a fazenda pública não a requerer por outra forma. Inciso 2º. A citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção,
10 dias após a entrega da carta à agência postal. Eu vou trazer alguns pontos, vou comentar tudo, mas vamos primeiro finalizar a leitura do dispositivo. E, inciso 3º, se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 dias da data da carta à agência postal, a citação será feita por oficial de justiça ou por edital. Inciso 4º. O edital de citação será afixado na sede do juízo, publicado uma vez no órgão oficial gratuitamente como expediente judiciário, com prazo de 30 dias e contará apenas a indicação da exequente, o nome do devedor ou dos codevedores, a quantia devida, a natureza da dívida e o número de inscrição do registro da dívida ativa, o prazo e o endereço de sede do juízo. Ou seja, a gente tem que, para a execução fiscal, a regra mais comum é a citação pelos correios. Todavia, se não lograr êxito ou se restar dúvida quanto a essa citação pelo correio, aí será necessário promover uma citação por meio de um oficial de justiça. E se mesmo assim for infrutífera essa tentativa de citação pessoal, pode ocorrer a citação ficta, nos termos, inclusive a gente tem uma súmula que diz essa questão da citação ficta, que é a súmula de número 196 do STJ. E sendo cabível, inclusive, a citação também por edital, que há uma outra súmula que também embasa, que é a súmula 414 do STJ. Vou repetir: para a citação ficta, súmula 196, para a citação por edital, súmula 414. E assim que houver essa citação desse executado, é dado o prazo de 5 dias, como o caput bem elenca, para a apresentação de um pagamento, ou até mesmo indicar bens à penhora nos termos do artigo 8º que a gente acabou de verificar. E caso permaneça inerte nos termos do artigo, aí eu vou me recorrer ao CTN, ao artigo 185A do Código Tributário Nacional, o juiz ele pode determinar a indisponibilidade de seus bens e de seus direitos. E a partir dali, uma vez feita, realizada essa penhora, que salienta-se o comparecimento espontâneo do executado, não supre essa necessidade de intimação acerca do ato constritivo, com a advertência, inclusive, desse prazo para esse oferecimento desses eventuais embargos. E apenas para finalizar, eu tenho mais um ponto aqui para comentar com vocês, que por fim, que merece uma pontuação, que merece um friso, que é, caso não seja localizado esses bens passíveis de penhora, essa execução ela ficará suspensa. Ela ficará suspensa nos termos do artigo 40, que a gente viu também. E com essa suspensão, inicia-se então a contagem do prazo prescricional, que estava interrompido. Se lembra da aula que a gente falou de suspensão e extinção? Pois bem, a nossa aula de número 13, caso não se recorde, eu peço que vocês voltem a algumas casas aí lá para a nossa aula de número 13, para que fique bem claro essa questão de suspensão do processo de execução. Beleza, pessoal? Bom, era isso que eu tinha para conversar com vocês hoje. Na nossa próxima aula, na aula de número 23, a gente vai tratar do Instituto da Execução Hipotecária. Tá bom? Tchau, pessoal. Obrigado e até a próxima. Tchau, queridos alunos.